Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje o vídeo vai ser bem diferente, vai ser um esquema bem diferente porque vai ser o primeiro vídeo de dicas aqui do canal. Muita gente tem pedido e eu tô também já há um tempo separando para ver o que eu vou passar para vocês. Então esse aqui vai ser o primeiro deles, vão ter outros. Eu resolvi, para ficar bem organizado, separar por continentes. Então a gente vai começar pelo continente do Brasil, a América. Então eu vou dar uma passada, né, por praticamente todos os países aí que tem cobertura e tentar ajudar vocês a talvez identificar com algumas coisas mais pontuais, algumas coisas mais gerais que eu utilizo e, enfim, que vocês vão poder também aprender e começar a usar também. Antes da gente ir para o vídeo direto, eu só queria relembrar que já está na terceira rodada da liga, já está aí para ser jogada, então não esqueçam de jogar, deve terminar em 5 dias talvez, então não esqueçam. Se você ainda não está na liga e quiser entrar, vai estar aí na descrição. E também eu vou deixar na descrição o mundo diverso que vai compor a liga, então também é como se fizesse parte da liga, não deixem de jogar, o link aí que vai estar na descrição. Beleza? E é isso, então vamos pro vídeo. Hoje vai ser diferente, vai ser no Google Maps e não no GeoGuessr. E a gente vai bater um papo aí, vamos ver o que tem pra gente descobrir, o que ajuda a gente a descobrir os locais, beleza? Então, bora lá. Então, beleza, já estamos aqui no Google Maps. O nosso foco aqui vai ser a América. E vamos começar pelo Brasil, né? E antes de a gente ir para alguma localização no Brasil, que eu separei, uma coisa importante que no GeoGuessr dá para utilizar bastante é justamente no mapa, né? Quando a gente está com pouco zoom assim, a gente consegue ver os locais mais florestais e os locais, né, de deserto, né? Então a gente consegue ver, né, que a região amazônica aqui é bem verdinha, então tem uma vegetação bem mais forte, enquanto por exemplo aqui, ó, o norte do Chile, o sul do Peru, né, completamente deserto. Então isso é uma coisa que vocês podem utilizar na hora de fazer um chute, fora também as montanhas, né, que parecem enrugadas no mapa, né. Então a gente vê, né, todo na fronteira aqui tem montanhas, aqui no Peru também, na Colômbia, aqui, vem aqui pro Equador. Enfim, isso é sempre bom de visualizar na hora de dar um chute, se você tem alguma referência, né, em relação a isso. Então, dito isso, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui eu vou aqui focar aqui no Brasil e puxar o Street View para vocês verem onde é que tem cobertura no Brasil. Então, região sul, região sudoeste tem bastante, região nordeste também, mas a região norte, você vê que poucas estradas têm cobertura, algumas cidades. Então, na hora de fazer um chute, é bom vocês terem isso em mente, né, para não dar um chute, por exemplo, aqui no meio da Amazônia, e, enfim, não tem cobertura ali. Então, isso ajuda bastante no GeoGuessr, então eu quero mostrar isso para vocês também, as regiões onde tem cobertura aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente está aqui, a gente está no Brasil, né, e a primeira coisa importante que faz a gente poder reconhecer o Brasil é o solo bastante alaranjado. É bem comum, principalmente na região ali Tocantins, enfim, até Minas um pouco, enfim, região que tem esse solo bastante alaranjado. A linha amarela central, né, ela pode ser dupla ou uma só, mas a linha amarela central dividindo a estrada. E também outra coisa bastante legal de notar é que o verso das placas, o oposto das placas aqui no Brasil são sempre pretos. Então a gente vê nessa aqui, por exemplo, né, preto, e naquela ali da frente também. Então isso pode ser um indicativo, não é certo, né, que você vai estar no Brasil. Então você vai juntando todas essas, por exemplo, aqui tem 3 indicativos fortes que a gente pode estar no Brasil, que é o solo laranjado, a linha amarela e o verso da placa. E com isso a gente consegue ir definindo ali pelo menos o país, né, que a gente está. Então, para o Brasil é isso. Acho que pelo menos é o que eu utilizo mais para dar os meus palpites ou para reconhecer, né, o Brasil. E vamos direto para o segundo país da nossa lista, que vai ser o Uruguai, que fica aqui ao sul do Brasil. Então, o Uruguai aqui é pequenininho.
O Uruguai é um país onde basicamente você não vai ver montanhas, elevações, então isso também pode ser uma dica. E vamos ver o Street View do Uruguai. A gente vê que ele não é tão carregado, né? Ele tem basicamente por toda a região, mas basicamente nas estradas principais e aqui na capital, né, que tem mais uma concentração, mas as estradas são basicamente as principais. Então, vamos ver como reconhecer talvez alguma estrada do Uruguai. E aqui, a gente está no Uruguai. E uma coisa a se atentar, interessante, é o carro que faz a cobertura lá no Uruguai, é um carro preto. Então a gente pode ver aqui, né, que a gente vê a beirada aqui do carro, ele é preto. Então, pode ser que nós estejamos no Uruguai. Como eu disse, o Uruguai é uma planície, né? Aqui a gente não vê nenhuma elevação, é um grande plano. E as linhas da estrada no Uruguai, quando elas, né, se tornam duplas, elas têm, quando elas têm esse listrado branco no meio, e as duplas uma de um lado e outra do outro, quer dizer que a gente está no Uruguai, que eles que utilizam esse esquema de divisão de estrada. Beleza? Então, quando ela está uma linha amarela só, a gente não tem muito como definir, mas quando ela fica dupla, ela ainda mantém as listas brancas. Então, juntamente com a planície e o carro preto, é um bom indicativo que a gente está no Uruguai. Agora o próximo país é a Argentina, país bem grande e, enfim, que mais ao norte ou para perto da capital se parece muito com o Uruguai, então às vezes é difícil de você, né, diferenciar os dois. Mas quando vai chegando lá para perto do Chile é bastante montanhoso, às vezes mais deserto. Então também é interessante se atentar a isso. E o Street View na Argentina, por exemplo, ele é bem carregado aqui, né, perto do Uruguai. E relativamente não tem tanta cobertura mais para baixo, mas ainda assim tem uma certa cobertura. Então, vamos ver como talvez reconhecer e diferenciar do Uruguai a Argentina. Então aqui a gente está agora numa estrada na Argentina. E de novo, o carro que faz a cobertura na Argentina é também um carro preto. Então por isso que às vezes pode ser difícil diferenciar do Uruguai. O lance das linhas que eu estava comentando das estradas, quando a linha fica dupla na Argentina, ela não tem a faixa central, né, como essa aqui, por exemplo, a branca. Mas quando ela está sozinha, ela é basicamente idêntica à do Uruguai, né? Então é algo que pode ser interessante para diferenciar, né, esses dois países. E como eu disse, às vezes a gente não vê nenhuma elevação aqui na Argentina também, então pode ser um pouco complicado de diferenciar. Mas tem carro preto, planície, é bom indicativo seja a Argentina, porque o Uruguai, né, proporcionalmente tem muito menos cobertura. Mas fica aí a dica para esses dois países. E agora o Chile. O Chile, que às vezes pode ser um país bem característico, ele mais para o norte, deserto, montanhoso, e mais para o sul, continua sendo montanhoso, mas aí com um pouco de floresta. Só que o curioso do Chile é que ele é um dos únicos países, se não o único, da América do Sul pelo menos, a utilizar a linha branca no centro das estradas. Então ele não utiliza as linhas amarelas. Então se você, né, pode se localizar, por exemplo, pelo sol, ver que está no hemisfério sul, percebe que você está na América, com uma linha branca dividindo da estrada, é bem provável que você esteja no Chile. É uma forma de reconhecer. E aqui, como eu disse, região mais norte, bastante montanhosa e desértica, né? Fora que o carro que faz a cobertura no Chile é branco. Então, é uma forma de diferenciar talvez da Argentina, que na fronteira possa ter uma paisagem parecida. O carro que faz a cobertura do Chile é branco. O Chile eu não mostrei, mas vou mostrar agora. Ele tem uma cobertura bem uniforme, né? Norte-sul. Então, você pode estar em vários locais. E agora a Bolívia. A Bolívia eu acho relativamente difícil, às vezes, diferenciar do Peru, talvez. Mas a Bolívia ela não tem tanta cobertura. Então, eu vou mostrar aqui agora. A cobertura ela é muito concentrada nas 3 principais cidades, né, se eu não me engano. Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz e Sucre também. Então, na parte florestal tem pouca cobertura.
Então, isso já pode ser uma dica para quando você for fazer o seu chute na Bolívia, se concentrar, né, dependendo da paisagem, em uma dessas 3 cidades para fazer uma pontuação legal. E aqui a Bolívia, separei uma localização para a gente ver. Na Bolívia, às vezes o carro é branco também, que faz a cobertura. Às vezes ele é mais aparente, você consegue ver mais do carro. Esse exemplo aqui não foi tão bom, mas às vezes isso ocorre. De novo, linhas amarelas que dividem a estrada, assim como a maioria dos países na América. Pode ter sim uma região montanhosa, não vai ser tão deserta como é no Chile e no sul do Peru, apesar de a gente não ver tantas árvores, né? A gente vê que tem uma certa cobertura de vegetação nas montanhas. E outra coisa interessante é o lago Titicaca, que é esse aqui, que é um lago bem grande. Então, às vezes, você vai estar perto do lago e pode ser uma referência boa para você identificar e lembrar que você pode estar ali ou na Bolívia ou no Peru, né? Que o lago fica parte em um país, parte em outro, mas naquela região. E vamos agora seguindo para o Peru. E o Peru, vamos ver a cobertura. De novo, pouca cobertura na área florestal, mais cobertura na área montanhosa desértica. Isso já é uma dica. E vamos ver, por exemplo, o Peru ele tem cobertura tanto por carro preto quanto por carro branco. Então, isso não é... A gente não consegue excluir o Peru por conta disso. De novo, as faixas amarelas, né, dividindo a rua. E no Peru, algo muito comum é os postes, né, que seguram as placas, eles terem essas listras brancas e pretas. Então, se não me engano, na América, esse vai ser o único aqui, ó, aqui mais um exemplo, que vai ter esse tipo de poste aqui nos sinalizadores. Então, é uma forma de a gente reconhecer. E, de novo, muitas vezes vai ser esse grande deserto, né? Muitas vezes montanhoso também, assim como o Chile, com essa diferença, às vezes, do carro preto e da faixa, né? Ela ser amarela e não branca. E aqui, um outro exemplo aqui no Peru, né? Agora com carro branco, né? Pra vocês verem que os 2 carros fazem a cobertura. É isso aqui que tem em praticamente todas as casas. Se não me engano, é um medidor de eletricidade ou de luz. E no Peru ele tem essa carinha. Às vezes ele vai ter esses 2 listrinhos, vai ter mais um também, mas essa carinha cinza retangular. Então, se você vê um medidor como esse, você basicamente vai ter certeza que você está no Peru. Beleza? Nosso próximo país vai ser a Colômbia. E a Colômbia, já, né, diferentemente do Peru e do Chile, ela praticamente não tem parte desértica, né? Então vai ser bastante floresta, muitas vezes montanhosa, que a gente vai ver a cobertura aqui agora. A cobertura está muitas vezes nas 2 serras, né, que existem, que é aqui na linha de Bogotá e na outra de Medellín, mas também você pode estar perto da praia que é ao norte, de Barranquilla. Então, para a gente reconhecer a Colômbia, né, tem 2 coisas bem únicas assim do país, né, pensando na América, que a primeira delas são as placas amarelas. Então, as placas de carro lá, aqui tem vários exemplos, né? São placas amarelas. Então, algo bem que destoa bastante do resto da América. São essas placas amarelas. E também as cruzes colombianas, né, que ocorrem nas placas de estrada. Elas têm essa cruz, não sei porquê, mas na Colômbia isso ocorre. Fora que também as linhas centrais, né, das estradas são amarelas, assim como na maioria dos países da América. Beleza? E muitas vezes na Colômbia, né, como eu disse, vai ser essa região mais montanhosa, mais de serra, né, que a gente pode perceber. Então, essa aqui é a cara da Colômbia E agora o Equador. Eu vou ser bem sincero que eu não tenho muitas dicas para reconhecer o Equador. Ele é muito, ao meu ver, né, muito próximo da Colômbia, porque ele também não tem região desértica e ele é bastante concentrado, né, as principais cidades aqui numa região mais serrana. Então, por exemplo, aqui, ó, né, o Street View ele vem aqui nessa região mais central, mais serrana. Então, a dica que eu daria é um país que se parece muito com a Colômbia, mas ele não utiliza as placas amarelas. Esse seria, né, como uma maneira de diferenciar esses 2 países.
Galera, eu não falei no início do vídeo, mas todo mundo que tiver dicas melhores ou alguma correção ou alguma outra dica, complementem aí nos comentários que a galera, tanto eu quanto todo mundo que assistir, eu tenho certeza que vai curtir, ler, enfim, novos métodos de diferenciar aí os países. Então fiquem super à vontade para comentar e ajudar aí a comunidade a conseguir distinguir os países aqui da América, beleza? Então aqui, nosso próximo país, que não sei se é um país, se não me engano ele é um território da Holanda, é Curaçao, que é essa ilhota que fica aqui ao norte da Venezuela e que tem uma característica interessante. Tem bastante street view lá, né? Apesar dele ser bem pequeno, tem cobertura. Então vamos ver. E na verdade, né, lá em Curaçao eles têm esse carro que ele é único de lá, que faz a cobertura. Então tem essa vibe mais tropical, né? E é um carro que tem, né, as barras aqui e a frente preta. Então esse é o carro, né? Se você vê essa paisagem com esse carro, você se deu bem porque você vai fazer uma boa pontuação, porque o Curaçao é bem pequenininho, então você vai fazer uma excelente pontuação. Então, aí, esse é o carro. Gravem para não perder na próxima vez que cair lá. E agora, vamos seguindo, vamos para Costa Rica. E a Costa Rica é muito interessante, porque a maioria da cobertura oficial é feita por pessoas a pé. Então, eu vou até mostrar uma aqui. Então, aqui a gente está na capital da Costa Rica, né, perto da grande praça que existe lá na capital, de San José. E aqui tem, né, um homem caminhando, carregando aí a câmera do Google. E, enfim, se você está num país, né, com esse clima de América Central, falando inglês, a pé, numa praça da cidade, você provavelmente está na capital da Costa Rica. Passando para o próximo país, é a Guatemala. E a Guatemala tem uma maneira muito simples de identificar, porque o carro também é um carro bem diferente. Então aqui, ó, a cobertura da Guatemala, que não é tanta, mas existe ali, é mais para perto da capital, tem um pouco ali mais ao norte, mas é mais concentrado aqui na capital. O carro da Guatemala é esse aqui. Ele, de novo, é um carro também que tem as barras, né? E a gente consegue ver os retrovisores e muitas vezes a gente percebe que ele é meio prateado, né? Ali no canto lá do retrovisor, até pelo retrovisor, né? A gente consegue ver que ele é prateado. Então esse aqui é o carro da Guatemala. Se você está, né, de novo nesse clima mais de América Central, falando espanhol, com esse carro, você pode ter certeza que você está na Guatemala. Voltando para o mapa, aqui a gente vai para Porto Rico, beleza? É um território dos Estados Unidos, mas tem ali cobertura e também é interessante que você saiba reconhecer, porque você vai fazer bastante ponto. E caso você não reconheça, você provavelmente vai perder muito ponto. Então, essa dica aqui é interessante. É bastante concentrado na capital, né? O Street View, como a gente pode ver. E aqui, o grande lance de Porto Rico é: os carros eles não têm a placa frontal. Não tem a placa frontal. Então aqui não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Esse é o jeito mais fácil. Eu bobeei até num dos últimos vídeos aí, que eu não me atentei a esse fato dos carros não terem essa placa frontal e acabei errando feio. Então é bem interessante lembrar disso aí, né? As placas de trás são normais, mas as frontais eles não utilizam. Então é um jeito simples aí de reconhecer Porto Rico. E agora a gente vai aqui para a República Dominicana, que também tem cobertura do Google e muito focada em Santo Domingo, que é a capital, ou aqui em Santiago de los Caballeros, que é uma outra cidade aqui. Punta Cana, um pouquinho só, mas mais concentrado na capital. O carro que faz a cobertura lá, ele é bastante parecido com o de Curaçao, só que ele é branco, né? A gente vê aqui as barras e a frente branca, né? Então aqui, ó, aqui é a bandeira, a gente está aqui na capital da República Dominicana. Então essa é a maneira, né, de reconhecer esse país aí do Caribe, beleza? Agora a gente vai seguir para a América do Norte e começando aqui pelo México. O México é um país bem curioso, ele tem diversas paisagens, né, ao longo da extensão. Então ele pode ser um país
de muita floresta, plano, montanhoso, desértico. Você vai ter todos os tipos de México. Eu acho isso muito interessante, mas às vezes não é tão fácil de reconhecer esse país, né? Porque ele tem todos os tipos de paisagem. Então, vamos ver aqui o Street View do México. Ele é bastante denso, então por toda a extensão vai ter cobertura. Uma maneira de reconhecer o México, muitas vezes as casas elas são coloridas. Então, por exemplo, aqui nessa rua, peguei um exemplo, aqui a gente vai ver uma casa mais rosa para vermelho, outra bem azulzona, uma verde, uma mais bege, um amarelo claro, um amarelo mais escuro lá na frente. Aqui já mais um salmão, um rosa. Então, isso é bastante comum no México. Pode ser que isso aconteça também na América do Sul, mas isso é bastante comum no México. E uma forma também de a gente reconhecer é, de novo, pelo medidor lá de eletricidade, que no México ele é bem característico, ele é redondinho. Então, enquanto no Peru ele é retangular, no México ele é redondinho assim, dessa forma. Então a gente pode ver, né, todas as casas aqui, ó, redondinho, redondinho, aqui na frente, redondinho, aqui mais um. Então, se você vê esse medidor, pode ir que você está no México. É uma boa forma de identificar. Fora também as placas, elas são, né, mais parecidas com o tamanho das placas dos Estados Unidos e não tão parecidas quanto as aqui do Brasil, por exemplo. Então agora vamos seguir para os Estados Unidos. Uma coisa interessante que, se você quiser estudar melhor, cada estado dos Estados Unidos tem uma placa, né, de carro diferente. Se você quiser, você pode pegar aí a lista, as imagens e gravar todos os estados. Eu nunca fiz isso, mas eu sei as de alguns estados que são mais características. Então, por exemplo, aqui o estado de Vermont, a placa, como eu vou mostrar aqui, ela é verde, bem verde. Então, por exemplo, aqui, ó, placa bem verde, bem verde, né? Os carros têm essa placa bem verde, então se você está nos Estados Unidos, ai meu Deus, Estados Unidos é gigante, às vezes muito parecido, e aí você vê essas placas bem verdes, então você sabe que vai estar no estado de Vermont. Outro estado também que dá para reconhecer é o estado de Nova York, onde as placas, né, são majoritariamente amarelas. Então aqui, ó, bem amarela, ali atrás bem amarela também, né? Aqui bem amarela nos carros parados. Se eu não me engano, em Nova Jersey, que é o estado vizinho, também tem placas amarelas. Então, enfim, é ali aquela região. Sabendo essa região dessas placas, você já vai ter também uma pontuação melhor. E a última coisa a respeito dos Estados Unidos é, de novo, as estradas, né? Linhas amarelas que dividem, assim como no restante da América, quase toda a América. E algo bem interessante, que às vezes é difícil você diferenciar as estradas canadenses dos Estados Unidos. Isso não é certo, mas na maioria das placas, né, dos Estados Unidos, elas têm esse poste de metal, que às vezes tem até esses furinhos. Então o poste ele é de metal. Você vai ver todos esses postes aqui de metal. Então é mais provável, não é certo, que você esteja nos Estados Unidos, porque no Canadá, eu vou mostrar depois, esses postes são de madeira, a maioria das vezes também. Então, vamos agora ao Canadá, segundo maior país do mundo, e a cobertura no Canadá, a gente vê que nos Estados Unidos ela é praticamente na extensão toda, tudo coberto. No Canadá já não é tão assim, né? Mais ao norte, passando assim mais para o norte, é bem raro você ter alguma cobertura. Então, mais voltado aqui para perto da fronteira, né, dos Estados Unidos. Agora, então, como eu disse, né, essa diferença do Canadá para os Estados Unidos, aqui, por exemplo, né, um poste de madeira segurando a placa de estrada, né? Então, isso é bem mais comum no Canadá do que nos Estados Unidos. No Canadá também, as linhas elas são amarelas, né? E às vezes no Canadá é mais comum de você ver linhas, uma só, né? Em vez de duas, aquelas duas amarelas contínuas, às vezes você vai ver ou, né, uma só tracejada ou uma só amarela contínua. E de novo, mais provável que você esteja no Canadá quando você vê esse tipo de paisagem ou esse tipo de estrada, mas não é certo, né? Então fica essa dica. Outra coisa interessante é que no Canadá tem a região que fala inglês e a região que fala francês.
E na região que fala francês, né, aquele próximo de Montreal, Quebec, principalmente, as placas de pare, né, elas vêm escritas em francês. E é curioso que nem mesmo na França essas placas elas estão em francês, elas estão naquelas de stop. Mas no Canadá eles utilizam a placa de stop em francês, que é dessa forma aqui. Então, como se você vê uma placa dessa, sabe que você está na parte francesa do Canadá. Então vai te ajudar a chutar aí nesse país tão grande que é o Canadá. Outra coisa interessante no Canadá também é esse tipo de placa aqui. Eu confesso que eu não sei exatamente o que essa placa ela diz ou o que ela sinaliza, mas ela é bem assim característica. Você vê esses quadradinhos, né, a placa com esses quadradinhos, você está no Canadá. Eu nunca vi essa placa em nenhum outro país, então fica a dica aí para quando você vê uma placa dessa. E de novo, né, a gente pode ver que é o poste de madeira que está sustentando essa placa de estrada. Então fiquem de olho aí para essa placa aqui, para você saber que está no Canadá. Aqui atrás a gente tem uma bandeira, né? Então ficaria fácil, mas só pela placa a gente já saberia. Beleza? Então, eu acho que foi isso. As dicas em relação à América são essas. De novo, convido todos vocês a darem mais dicas aí nos comentários. E também a galera a ler os comentários, porque tenho certeza que vai ter gente também complementando, dando dicas. E eu acho bem interessante, assim, para começar a tentar aprimorar os palpites no GeoGuessr, é realmente saber onde são as regiões montanhosas, onde são as regiões de floresta, onde é que tem deserto, onde é que tem planície, e também onde é que tem cobertura, né? Então aqui no Street View a gente pode ver, por exemplo, ó, na América, no geral, a parte amazônica, né? Tanto, né, da Bolívia, do Peru, da Colômbia e do Brasil, logicamente tem pouquíssima cobertura. Então, você vai evitar dar chutes ali, assim como no norte, no Canadá, né? Pouquíssima cobertura, né? Muito gelado, pouquíssima civilização também. Então, pouquíssima cobertura, então vai também evitar esse tipo de chute. Fora, né, alguns países que não têm cobertura, né? Que, por exemplo, a Venezuela, ali Nicarágua, Cuba, né? O próprio Paraguai. Então, é interessante saber. E aqui no Google Maps mesmo a gente consegue ver, né, quais são esses países e qual é a concentração dessa cobertura do Google. Beleza? Os próximos vídeos de dica vão ser a respeito dos outros continentes. Se vocês quiserem sugerir aí quais continentes vocês querem ver, né, da próxima vez, podem sugerir. Mas eu vou separar assim dessa forma, que eu acho que fica mais explicadinho, menos corrido e mais também organizado. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês curtem, que vocês tenham tirado bons proveitos de tudo que eu passei. Me corrijam, me complementem nos comentários. Beleza? E é isso. Até a próxima, galera. Valeu!